Você que não precisou pedir voto, cara. Você foi indicado. Eu nunca tinha te visto, governador. Mas quando começou esse processo, vai ter votação na Assembleia, vai ter... Eu falei, se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo. Se a Assembleia tivesse que indicar, ia vir um miliciano para ser... Sabe? Então, deixa eu lhe falar uma coisa, aproveite. Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, o presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas, que é o pré-candidato do Bolsonaro, da direita, ao governo do estado aqui do Rio de Janeiro, ele reagiu às falas, ao absurdo que o Lula falou nesse sábado, no evento que teve aqui na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, é lógico que tem outras coisas para comentar nesse discurso do Lula, mas eu quero já aproveitar para mostrar para vocês a reação do Douglas Ruas, pré-candidato da direita ao governo do Rio de Janeiro, porque isso é muito importante. O que o Lula falou nesse discurso aí não foi um simples ataque político ao Douglas Ruas, que é o pré-candidato ao governo do estado da direita, que é quem deveria hoje ser o governador do Rio de Janeiro. Não foi um ataque aos políticos da Alerj, mas foi sim um ataque ao Rio de Janeiro. O Luiz Inácio está dizendo que no Rio de Janeiro a Constituição não vale. A legislação não deve ser respeitada no Rio de Janeiro, mas deve ser respeitada a vontade do Lula e da esquerda, a vontade do Zanin, a vontade do Flávio Dino. Esses é quem devem decidir o que acontece no Rio de Janeiro, desrespeitando a soberania popular, desrespeitando o nosso voto. Nós elegemos, para bem ou para mal, foi o Rio de Janeiro que elegeu a Alerj, foi o Rio de Janeiro que elegeu aqueles deputados. E se o Rio de Janeiro não está satisfeito com esses deputados, é nas urnas que nós vamos resolver. Se o Lula tem acusações contra os deputados da Alerj, nós temos, por exemplo, uma deputada do PSD, do Eduardo Paes, que está sendo investigada, inclusive, acusada de envolvimento com milícia. Teve um deputado do Rio de Janeiro que foi afastado, o Rodrigo Bacelar, também acusado de envolvimento com crime organizado. Se há uma denúncia, formalize. Agora, dizer de forma genérica que a Casa do Povo do Rio de Janeiro elegeria um criminoso, isso é um absurdo, e eu fico muito feliz que o presidente da Alerj, que representa os cidadãos do Rio de Janeiro, não deixou isso barato. E agora eu coloco para você a resposta de Douglas Ruas, nosso pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Com vocês, Douglas Ruas. Lula veio ao Rio e mais uma vez desrespeitou o nosso povo, fazendo ataques generalizados. Lula e o seu amigo Eduardo Paes não têm moral para dar lição ao Rio de Janeiro sobre o combate ao crime organizado. Lula já disse que o traficante é vítima do usuário de drogas e sempre tratou o bandido como vítima da sociedade. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Durante anos de governos do PT, o Brasil assistiu ao crescimento das facções criminosas e das milícias. Hoje, os estados mais violentos do Brasil são governados pelo PT, como é o caso da Bahia e do Ceará. Nos governos do PT, com os seus aliados como Sérgio Cabral e Eduardo Paes no poder aqui no Rio, o crime organizado se expandiu, o Comando Vermelho cresceu e as milícias avançaram. E é curioso ver ataques do Lula à Alerj mencionando milícias, quando a única deputada estadual alvo de operação por suspeita de ligação com milícia pertence ao partido do Eduardo Paes, o candidato do Lula aqui no Rio de Janeiro. O povo do Rio não quer essa velha política. O povo do Rio quer ordem, polícia forte, enfrentamento ao crime com coragem e respeito às instituições democráticas. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe o nosso Rio de Janeiro. Bom, pessoal, essa aí foi a resposta do presidente da Alerj, muito oportuna, foi no ato, em cima do momento. Douglas Ruas responde ao Luiz Inácio, não deixe essa ofensa barata, e repito, não é uma ofensa pessoal ao Douglas, não é uma ofensa à Assembleia Legislativa do Rio, é uma ofensa a todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Lula está tirando de nós o direito de votar, o direito de decidir, está tratando o Rio de Janeiro como um estado, uma população de segunda categoria que não pode decidir os rumos políticos. Quer dizer, o Piauí se dirige sozinho, elege seus representantes, faz as suas leis. O Acre faz a mesma coisa, Santa Catarina idem, São Paulo também, mas no Rio de Janeiro não. O povo do Rio de Janeiro não pode votar, o povo do Rio de Janeiro não sabe o que faz, e aí precisa dos iluminados de Brasília tomarem as decisões pelo Rio. O povo do Rio de Janeiro não pode aceitar isso
Eu fico muito feliz e muito grato que o nosso pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro e atual presidente da Alerj não aceitou essa ofensa e respondeu à altura a esse descondenado, desequilibrado que é o Luiz Inácio. Mas teve outros absurdos que o Luiz Inácio colocou também nesse discurso. Eu quero destacar aqui mais um, que é quando o Lula ele celebra o fato de que Ricardo Couto não precisou disputar eleições. Olha só. Então, você que não precisou pedir voto, cara, você foi indicado. Fica claro aí o caráter antidemocrático do Luiz Inácio. Isso porque é na eleição que a população ela tem a liberdade de dizer o que quer, como ela quer ser governada. E o Lula, ele tem de entender que quando um político apresenta um projeto e esse projeto é eleito, esse projeto não precisa ser aprovado pelo Lula, a esquerda não precisa achar bonito, não interessa. É a vontade do povo. O povo decide o que quer, elege os seus representantes e elege os seus governantes. É o que a Constituição determina. Todo o poder emana do povo, que o exerce de modo direto ou indireto através dos seus representantes. E aí, é muito interessante que o Ricardo Couto, ele não foi eleito pelo povo. O Ricardo Couto foi colocado no governo do estado por uma ocasião que deveria durar alguns dias, até a Alerj eleger um novo presidente do Legislativo, e esse sim deveria assumir interinamente o governo, e Ricardo Couto voltar ao tribunal. Acontece que por uma manobra do PSD, do Eduardo Paes, tem uma playlist aqui no canal explicando tudo isso, eles entraram na justiça, primeiro dizendo que queriam uma eleição direta. O povo tem que decidir, o povo é soberano. E aí, Douglas Ruas falou, pô, beleza, vamos para a urna. O povo decide então. Aí depois, o PSD mudou de opinião. Eles não querem mais que o povo decida. Eles querem que o tribunal decida quem vai governar o Rio de Janeiro. E o tribunal manteve o Ricardo Couto. Isso porque eles sabem, se tiver eleição indireta, Douglas Ruas ganha. Se tiver eleição direta, o Douglas Ruas se torna mais conhecido nesse momento e pode ganhar do Eduardo Paes. Então eles mantiveram um aliado, que é o Ricardo Couto, no poder, para manter tudo como está e dar tempo do Eduardo Paes ir apagando seus adversários e aparecer como única candidatura viável em outubro desse ano. O cidadão do Rio de Janeiro tem que ficar muito atento a isso que está acontecendo. A eleição, ela é importantíssima. Nós vivemos num Estado democrático de direito. O que significa isso? É que duas coisas fundamentam o Estado democrático de direito. Primeiro, é a lei, o império da lei sobre os homens, ou seja, a lei é igual para todos. Vale a Constituição. E também, paralelo a isso, não abaixo disso, a vontade popular. O povo elege os seus representantes e fazem as leis. Bom, as duas coisas estão sendo tiradas do cidadão do Rio de Janeiro e o Lula está celebrando isso. Primeiro, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que diz, na ausência do governador e do vice, na segunda metade do mandato, que é o caso, a eleição indireta feita pela Alerj, é o que diz a Constituição Estadual no seu artigo 142, é exatamente o que diz a Constituição Federal no artigo 81. Não é nada de novo nisso. Segunda metade do governo, faltou presidente, faltou vice, faltou governador, faltou vice, eleição indireta. O império das leis, Estado democrático de direito. E outra coisa que é fundamental ao Estado democrático de direito, além das leis, é a soberania popular. O povo indo às ruas e elegendo os seus representantes. O povo é governado por seus eleitos. No Rio de Janeiro, não. Não vale o que está na Constituição e não vale a vontade do povo. O povo tem sido governado por um juiz que fez um concurso e foi nomeado por ministros do Tribunal Superior. Isso é algo inédito no Brasil, inaceitável, mas está sendo imposto ao Estado do Rio de Janeiro como um experimento social. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Por último, também nesse trecho, o Lula, além de celebrar o fato de que o Ricardo Couto não foi eleito, não precisou submeter essa formalidade aí de pedir permissão ao povo, o Ricardo Couto ele recebeu do Lula uma tarefa, recebeu do Lula uma fatura. A imprensa tem noticiado que Ricardo Couto é cogitado para ser advogado-geral da União, para ser ministro da Justiça do Lula,
para ser ministro do STF, para ser ministro do STJ, enfim. Se o Ricardo Couto trabalhar direitinho nos termos que a esquerda quer, que o Lula quer, no final ele vai ganhar um docinho, ele vai ganhar um prêmio do Lula, uma indicação para algum cargo como esse. E aí, o Lula, nesse evento, olhando nos olhos do Ricardo Couto, alisando o peitinho do Ricardo Couto, o Lula diz para ele e dá um desafio, dá uma tarefa para o Ricardo Couto. Olha só que tarefa é essa. Ninguém aqui, ninguém está esperando que você faça um viaduto. Ninguém está esperando que você faça uma ponte. Ninguém está querendo que você faça uma praia artificial. Ninguém. Ninguém quer. Sabe o que essas pessoas esperam de você nesses meses? Trabalhe para prender todos os ladrões que governaram esse Estado e deputados que fazem parte de uma milícia organizada. Não é... Pois é, meus amigos, em um ano eleitoral, o Rio de Janeiro é governado por um juiz escolhido, nomeado pelo STF, e o Lula dá esse recado. Ele quer que persiga bandidos. E aí, esses termos genéricos, né? Os corruptos, os criminosos, os bandidos, isso é usado em qualquer ditadura, pessoal. Na China, eles não exilam e não eliminam adversários políticos. Eles colocam um rótulo, colocam um carimbo de criminosos, corruptos, etc. É a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. Muita gente entrou na cadeia na Venezuela como terrorista, como atentado ao Estado Democrático, como espalhador de fake news, de discurso de ódio, entrou na cadeia como corrupto e saiu agora, por ordem do Donald Trump, as pessoas saíram da cadeia como presos políticos, que essa é a verdade. É o que eles são de fato, presos políticos, mas com outro rótulo que o regime colocou para justificar a sua prisão. É isso que o Lula está fazendo. Quando o Lula diz que quer que o Ricardo Couto prenda criminosos, por que o Lula não pediu para prender ou para investigar a Lucinha, a madrinha, que teve aí envolvida em escândalo, chegou a ser afastada na Alerj? Por que o Lula não pede para investigar os seus comparsas? Por que o Lula não pede para devolver à prisão o réu confesso, Sérgio Cabral? O próprio Lula, que foi delatado por diversos comparsas, por que esses o Lula não aponta? O Ricardo Couto tem que prender esses caras, que prejudicaram muito o Rio de Janeiro. Não. O Lula fala, prenda os criminosos, os deputados, etc. O Lula está pedindo para prender adversários políticos. Então nós temos um governador, que é um juiz escolhido pelo STF, recebendo ordem do Lula para prender adversários políticos, e aí sim, no final, vai merecer um agrado do chefe, um cargo em Brasília. Triste o que estão fazendo com o Rio de Janeiro. Eu tenho alertado sobre isso desde março, desde a renúncia do Cláudio Castro, eu tenho falado sobre isso. E agradeço muito a você que dá credibilidade aqui ao canal, que se inscreveu, que deixou o seu like. Agradeço a você que tem acreditado até aqui. Porque agora, as falas do Lula confirmam a análise que eu tenho anunciado há quase 3 meses. Muito obrigado a você que acreditou até aqui e agora está vendo essa confirmação. Eu peço a você, deixe o seu like, se inscreva no canal, me ajude a continuar levando análise política, informação de verdade sobre o que acontece no Rio, o que acontece no Brasil, para que as pessoas possam entender, se informar melhor, tomar melhores decisões, como essa que nós vamos tomar agora em outubro, aqui no Rio de Janeiro, decidindo o rumo do Rio e do Brasil. Aqui no canal eu vou falar muito sobre a direita no Rio de Janeiro e no Brasil, vou falar muito sobre Douglas Ruas, nosso pré-candidato do PL ao governo do estado do Rio de Janeiro, vou falar muito sobre Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato a presidente do Brasil. Vou falar o que importa para a população do Rio de Janeiro. Por isso eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus.